Jesus. Amém. Poder sentar. Hoje, o tema da aula é andando no Espírito, Andando no Espírito. E vamos compreender o que é andar no Espírito. O que é a palavra de Deus, o que é que a Bíblia fala sobre isso, O andar no Espírito. E como vamos ver aqui a parte, o tópico introdução. Andando no Espírito, introdução. O Espírito sempre estará nos conduzindo ao crescimento espiritual. É Ele que fortalece, anima, aviva, capacita e equipa cada cristão no reino de Deus. Tudo isso é o resultado do andar no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai nos conduzir, estará nos conduzindo e vai estar nos capacitando com ferramenta para que nós possamos a cada dia depender dele. Então, o cristão, ele tem que ter isso na sua mente. Eu preciso depender do Espírito Santo. Eu preciso andar no Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que vai me equipar, é Ele que vai me dar as ferramentas que eu preciso para me desenvolver no reino de Deus. Então, não há outro meio, não há outro caminho a não ser a dependência do Espírito Santo. O cristão, ele precisa depender totalmente do Espírito Santo. Eu não posso depender do meu intelecto, do meu conhecimento, eu não posso depender dos meus méritos. Por quê? Porque isso tudo não vai trazer glória a Deus. Então, é preciso o cristão, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo. E isso é andar no Espírito Santo. Ter comunhão com o Espírito Santo. O ponto 1 diz assim: vivendo pelo e no Espírito Santo. Viver pelo e no Espírito é manifestar as virtudes do mesmo em cada ação de nossa vida. As virtudes do Espírito Santo têm que ser algo natural em nossas vidas. Não precisamos nos sacrificar para que a virtude do Espírito Santo se manifeste em nossas vidas. Nós vamos ler Gálatas capítulo 5, verso 16 a 25. Então, as virtudes do Espírito Santo têm que ser algo natural em nossas vidas. E as virtudes do Espírito Santo é o fruto do Espírito que está descrito em Gálatas, que nós vamos abrir agora, capítulo 5, do verso 16 ao verso 25. Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao verso 25. Eu vou ler um versículo, depois Cris lê outro, Hilda lê outro e Selma lê outro. Eu vou começar pelo versículo 16. Cris 17, Hilda 18, irmã Selma 19 e depois de novo eu. Então, Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Cristo, verso 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. 18, Hilda. Sabe? Eu leio, quer? Já achei. Porém, verso 18. se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Selma, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestadas: a imoralidade sexual, impureza e libertinagem. O verso 20. E idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias. Invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E o Mas verso o 22. Espírito de Deus produz Mas amor, isso. alegria e paz, paciência, delicadeza e bondade, fidelidade e não consigo ler. Temperança ou Agora, agora domínio só. próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É, né? Verso 24. Isso. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aí. Já. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Então, aqui o ponto que nós lemos, vivendo pelo Espírito e no Espírito. E aqui diz que as virtudes do Espírito têm que ser algo natural em nossas vidas. E o que é a virtude do Espírito? São os frutos do Espírito, que está descrito em Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio. Então, esses frutos é as virtudes do Espírito Santo. Isso tem que ser algo natural em nossas vidas. Nós não devemos nos sacrificar para que esses frutos, as virtudes do Espírito, venham a ser produzidas em nós. Ou seja, um pé de manga, ele não vai precisar sacrificar, fazer esforço para dar o fruto à manga. Nem a vide, o pé de uva. Ela não vai se sacrificar para dar o fruto da vide, que é a uva. Não. Por quê? Porque é natural da vide produzir uva. É natural da mangueira produzir o quê? Manga. Ou seja, cada árvore produz o seu fruto de forma natural. Por quê? Porque ela foi projetada, o propósito de Deus para cada árvore é esse, é dar um determinado fruto. A mangueira, o fruto da mangueira dá a manga. O fruto da vide dá a uva. Por quê? Porque é algo natural, o propósito de Deus para ela são esses. E o cristão, para desenvolver a virtude do Espírito na vida dele, o fruto do Espírito, ele não precisa se sacrificar. Ou seja, isso é o resultado dele andar no Espírito e viver pelo Espírito. É o resultado da comunhão dele com o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo vai colocar as virtudes dele, o fruto dele, dentro de nós. Então, o que falta em cada cristão é isso, é a dependência do Espírito Santo, é viver no Espírito Santo, é viver pelo Espírito Santo. Se eu não produzo amor, benignidade, paz, alegria, domínio próprio, é porque eu não estou tendo comunhão com o Espírito Santo. E se eu não estou tendo comunhão com o Espírito Santo, eu não estou andando no Espírito, tampouco estou vivendo pelo Espírito. O texto que nós lemos, Gálatas capítulo 5, verso 16, diz: digo, porém, isto. Olha que coisa, o apóstolo Paulo dizendo, Gálatas capítulo 5, verso 16, digo, porém, isto, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, andar no Espírito, primeiro, é você não fazer as obras da carne. Então, eu preciso ter essa noção, esse entendimento do que é andar no Espírito Santo e do que é viver pelo Espírito Santo. Viver no Espírito Santo, andar no Espírito, é não viver de acordo com a carne. É não produzir em mim as obras da carne. E as obras da carne nós lemos a partir do versículo 17 e 18, que é o quê? É imoralidade sexual, porfia, briga, ciúme, bebedeira, contenda, dissensões, ou seja, tudo aquilo que é ruim são obras da carne. E o apóstolo Paulo ainda diz, e coisas semelhantes a essas. Então, se eu, em minha vida, se aquele cristão, se eu estou tendo em mim ira, porfia, contenda, ciúmes, estou sendo uma pessoa não pura, estou vivendo uma vida
não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a minha carne, eu estou andando na carne. E por isso que o apóstolo Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais cumprirei os desejos da carne. No versículo 17 de Gálatas capítulo 5, ele diz, por quê? Porque a carne milita contra o Espírito, luta contra o Espírito. Então, se eu pender para a carne, eu vou fortalecer a carne. E se eu fortalecer a carne, eu vou estar andando de acordo com a carne. Mas se eu me inclinar para o Espírito, eu vou estar satisfazendo a vontade do Espírito. Pode ter certeza, essa luta entre o Espírito e a carne é contínua, é diária, é todos os dias, toda a semana, todos os meses, todos os anos. Não pense que você, a partir de amanhã, você vai viver uma vida sem controle algum. Não, você vai ter que ter o controle, o domínio próprio para dominar esses desejos, senão esses desejos vão dominar você. É por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Alguma dúvida até aqui? Então, um gomo do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, se eu não tiver em mim esse domínio próprio, com certeza eu vou estar colocando para fora as obras da carne. A carne vai prevalecer em minha vida. Eu vou estar andando segundo a carne. E o tema da lição é andando no Espírito. Então, o que é andar no Espírito? É desenvolver de forma natural as virtudes do Espírito. É eu produzir de forma natural o fruto do Espírito. E isso não preciso me sacrificar para produzir isso. Por quê? Porque isso é produto, resultado da minha comunhão com o Espírito Santo. Pode ter certeza de que os cristãos que não produzem as virtudes do Espírito, não têm o fruto do Espírito, é porque a comunhão dele com o Espírito Santo está pequena. E aí, nós falamos a semana, quando eu tive a última aula, o apóstolo Paulo diz, não extinguais o Espírito Santo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não extingais o Espírito Santo. E o que é extinguir o Espírito Santo? É apagar o Espírito Santo. Apagar a ação do Espírito Santo em nossa vida. É tipo uma chama, aquele fogo está alto. Se você pôr lenha naquela chama que está alta, aquela chama vai continuar acesa alta. Mas se for tirar uma lenha daquela chama, daquele fogo, a chama vai diminuir. O apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis a chama do Espírito em nossas vidas. E o que é que faz com que a chama do Espírito venha se apagar dentro de nós? As nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos proceder. É por isso que o apóstolo Paulo, que nós lemos, diz, em Gálatas capítulo 5, verso 16, digo, porém, andai no Espírito. Ele diz, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Isso é uma luta diária. Eu vou decidir se eu me inclino para o Espírito ou se eu me inclino para a carne. E pode ter certeza que isso vai produzir algum fruto. Se eu me inclino para a carne, eu vou produzir um fruto mau. Se eu me inclino para o Espírito, eu vou produzir um fruto bem. Abra aí, por favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Camila, irmã Camila. Romanos capítulo 8, verso 5. Vai falar sobre isso. Né? Vai falar sobre isso. Romanos o que mesmo? Capítulo 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Verso 6.
Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Até aí, maravilha. Então, os que se inclinam para o Espírito, cogita das coisas do Espírito. Mas o que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o se inclinar para o Espírito, vida e paz. Olha que coisa extraordinária, maravilhosa. Quando nós não andamos no Espírito, isso traz vida a nós mesmos, isso traz paz, tranquilidade. Ou seja, a nossa consciência não nos condena. O diabo não vai nos condenar, por quê? Porque nós estamos vivendo de acordo com o Espírito Santo. Mas pessoas que andam segundo a carne, satisfazendo os desejos da carne, ela é uma pessoa sem paz dentro dela. Uma pessoa que não tem vida e não tem paz. A sua mente acusa ela dia e noite. O diabo acusa ela dia e noite. Por quê? Porque está andando segundo a carne. E a Bíblia diz que o se inclinar para a carne traz morte. Isso é muito sério. Cristãos que vivem uma vida de culpa, de condenação. Por quê? Porque está vivendo de acordo com a carne. Mas se eu quero ter vida dentro de mim, se eu quero ter paz, eu tenho que andar no Espírito. Andando no Espírito. Por isso que é a lição. E o apóstolo Paulo ele vai listar a lista que nós lemos, né, que são as obras da carne. Então, tudo isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 18, 19 e 20. Contenda, briga, ciúmes, desejos não puros. Ele diz e coisas também semelhantes a essas. Ou seja, tudo aquilo que não procede de Deus é o fruto da carne. E ver que, como a Bíblia fala, é dois caminhos opostos, né? Dois caminhos opostos. Não tem como se Jesus, cruzar. Né? Ou a gente segue para Jesus, ou então vai para o inferno. A mesma direção da vida e paz, ou no pecado para a morte. Ainda onde você abriu, Romanos capítulo 8, o verso 7. Porque isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Verso 8. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha que coisa terrível. Então, os que estão na carne não podem estar sujeitos à lei de Deus e nem mesmo pode estar, porque não agrada a Deus. O versículo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o cristão que vive, que anda na carne, segundo a carne, ele não agrada a Deus, entristece a Deus. Mas o cristão que anda no Espírito, ele agrada a Deus, agrada o próprio Espírito Santo, satisfaz aquilo que a vontade de Deus. E quanta gente no mundo está na mentira de pensar que está agradando a Deus, né, gente? Milhares. Não. Então a pessoa ela pensa isso, de não, eu não bebo, não fumo, né? Não faço mal a fulano, a ninguém, estou de boa. Mentira. Mas no seu coração, no seu íntimo, no seu ser, está sendo guiado pela carne. Por quê? Porque dentro do cristão há o quê? O novo homem, a nova mulher, o velho homem e a velha mulher. O cristão tem dentro de si duas naturezas, a natureza terrena e a natureza espiritual, a natureza de Cristo. E se eu andar segundo a carne, segundo o velho homem, o velho homem vai estar ressurgindo dentro de mim, vai estar ressuscitando dentro de mim. E quando o velho homem ressurge dentro de mim, eu vou ser guiado pelo velho homem. Mas quando eu permito que o Espírito de Deus me guie, me conduza, eu vou estar vivendo de acordo com a natureza de Cristo. Isso é muito sério, o andar no Espírito, o andar na carne. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E o versículo 24, que nós lemos, né? Gálatas capítulo 5, verso 24, diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões
e concupiscência. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas concupiscências. Então, eu sou de Cristo. Se eu sou de Cristo, quando Cristo foi crucificado, o meu velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. A minha velha natureza foi crucificada com Cristo. As paixões da carne foi crucificada com Cristo. Agora, isso é para sempre? Não. Dentro de mim há duas naturezas. A natureza terrena e a natureza de Cristo. Se eu não vigiar dia após dia, se eu não ter o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, essa velha natureza, esse velho homem, vai me conduzir a cada dia. É uma luta diária. Então nós, o cristão, é por isso que o apóstolo Paulo diz, Gálatas capítulo 5, verso 17, há uma luta entre o Espírito e a carne. Porque os dois são opostos. Cada um quer que faça aquilo que é da sua vontade. A carne quer que eu me incline para ela, o Espírito de Deus quer que eu me incline para ele. Se eu nutrir a carne, se eu passo a semana toda sem ler a palavra, sem orar, sem ouvir uma palavra, ouvir um hino, uma música, eu vou estar alimentando a carne, vou estar fortalecendo a carne. Então é por isso que a cada dia, durante a semana, na sua casa, você fazendo a sua atividade, lavando um prato, corre na casa, coloca uma pregação, coloca um hino, um louvor e vai fazendo. Ah, não tem tempo, liga o som, bota no fone de ouvido, uma pregação, um louvor, e isso você vai estar alimentando o seu espírito. Então, são opostos. O espírito e a carne são opostos. O apóstolo Paulo, a Bíblia, ela nos dá uma ordem no imperativo. Digo, porém, Gálatas 16, andai no espírito. Isso é uma ordem. Isso é um imperativo que a Bíblia nos dá essa ordem. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Em suma, andar no Espírito é isso. É eu não me inclinar para as obras da carne. É eu não permitir que a natureza terrena venha me dominar, venha me conduzir. E Romanos capítulo 8, já Cris, Hilda, 8, verso 14, vamos ler. Romanos 8, 14. Pode ler? Pode ler. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Então é por isso que os filhos de Deus, os cristãos, ele precisa andar no Espírito. O andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito de Deus. Verso 16, Romanos 8. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa extraordinária. É o próprio Espírito, nós andando no Espírito, vivendo pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito, ele vai testificar com nós. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Essa dúvida, muitos cristãos têm, é por isso. Será que eu sou salvo? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou filha de Deus? Se o Espírito Santo está dentro dela, se ela está sendo guiada pelo Espírito, o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Testifica com você que você é filha de Deus. Porque o Espírito habita no Espírito do homem, no Espírito do cristão. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito contata o nosso Espírito, testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então é isso o ponto 1 que nós lemos. Vivendo pelo e no Espírito Santo. E o tópico diz isso. Nós não precisamos nos sacrificar para produzir as virtudes e o fruto do Espírito. Isso tem que ser de forma natural. Assim como a vide dá o fruto da uva, o cristão tem que dar o fruto do Espírito. A vide ela não se esforça,
não se sacrifica para produzir o fruto que é a uva. E o cristão também não tem que fazer esforço, sacrificar. Não, eu preciso me dominar, eu preciso dizer não àquele pecado. Não, tem que ser de forma natural. A pessoa que é viciada, que era viciada em, vamos dizer, droga, né, cigarro, aquela coisa toda, ela vai dizer não de forma natural. O Espírito Santo vai trabalhando nela de uma forma tal que ela vai sentir até nojo do cigarro, da droga, da bebida. Por quê? Porque ela está andando no Espírito. Hilda, dá uma lição lá, pai. Então, até aí, alguma dúvida, né? Então, nós lemos o ponto 1, vivendo pelo Espírito e no Espírito. Há aí alguma dúvida? Pergunta? Então, vamos pular para o ponto 2, né? Ponto 2 diz assim: enchendo-se do Espírito Santo. Precisamos urgentemente nos encher do Espírito Santo. Disso depende o progresso da nossa vida espiritual. Nós vamos ler Efésios capítulo 5, verso 18, né? A irmã Jane já abre aí, por favor. Efésios 5, 18. A irmã Cris, Colossenses 3, 12. A irmã Hilda, Efésios 4, 30. Então, precisamos urgentemente nos encher do Espírito Santo. Aí diz: disso depende o nosso progresso espiritual. Então, o nosso crescimento espiritual, o nosso fortalecimento, vai depender disso. De nós, a cada dia, nos encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18 a 20. Manjane. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa. Digo, porém, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus. Ou seja, uma das formas de nós nos encher do Espírito está aí. Como? É falar entre nós salmos, hinos, louvores e dando graças a Deus. E isso me faz encher. Com certeza. Você lendo a palavra, você cantando um hino, você dando graças a Deus por tudo. Isso é uma forma de você se encher do Espírito Santo. Então, se encher do Espírito Santo não é você ficar pulando, sem conta. Não. É coisa simples, é você cada dia dando glória a Deus, ouvindo um louvor, uma pregação. Meu Deus, algo terrível aconteceu comigo. Você vai sentir ali aquela tristeza, como se for uma coisa ruim, mas no seu íntimo você tem que ser grato a Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é uma das formas de você andar no Espírito, viver pelo Espírito e se encher do Espírito. Colossenses 3, né? Isso. 3, verso 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, outras formas de se encher do Espírito. Que coisa extraordinária. Como eleito de Deus, como filho amado, se encher de eterno amor, misericórdia, né? Perdoando-vos uns aos outros, e o amor. Ou seja, essas coisas, o cristão praticando dia por dia, vivendo isso, né? Passando isso para o próximo. Isso é viver no Espírito. Isso é depender do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito. É algo
de outro mundo, não. É algo simples. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Eu preciso andar no Espírito. Eu preciso depender do Espírito. Eu preciso me encher do Espírito. Como? Ouvindo hinos, louvores, dando graças a Deus, me enchendo com a virtude dele, sendo que misericordioso, perdoando. Aí tem uma parte que aí diz que suportando-vos uns aos outros. Essa palavra suportar não é que você vai de forma rude por dentro olhar para o irmão, para a irmã e dizer eu só vou suportar porque a Bíblia não. Essa palavra suportar é você dar suporte, é você dar apoio. Não é você de forma rude, né, sem querer. Não é engolir. Não é engolir, não. Então suportar é dar suporte. E o que é dar suporte? É você dar aquela palavra de ânimo, aquela força, ligando, dizendo, irmão, pode crer que isso vai passar. Minha irmã, e estou junto com você. Lembrei de você ontem, dobrei o joelho, orei por você. O Espírito de Deus me fez lembrar. Eu soube que você está passando por uma luta, está passando por isso, mas isso é suportar. Para suportar não é engolir, não. É dar suporte. Até porque se você dá esse suporte, automaticamente você passa a ter um bom relacionamento com o seu irmão, né? Então não precisa ser aquele relacionamento de ter que suportar, de ter que isso, aturar nesse sentido que a Cris falou, né? Tem que engolir com sal ainda, não. Esse suportar, o sentido é você dar suporte. É porque a gente sabe que somos diferentes, né? E não é fácil. Né? Isso é. Então, porque esse sentido de suportar, quem transmite é o mundo aí fora. Você tem que suportar fulano, ou seja, tem que engolir com sal. Isso é uma visão do mundo, mas a visão cristã, suportar é você dar suporte. O suporte é isso, você dá aquele ânimo, aquela força, com palavras, versículo bíblico, orando por ela, por ele. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Outra forma de se encher do Espírito é essa. Não entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual nós fomos selados. Então eu tenho que ter essa consciência. O Espírito de Deus habita em mim. Eu sou o templo do Espírito. Eu preciso andar de forma que agrada ao Espírito Santo. Eu preciso deixar as obras da carne. Eu preciso deixar a mentira. Eu preciso deixar a contenda, o ciúme. Eu preciso deixar aquilo que é mal. Por quê? Porque dessa forma eu vou estar alegrando o Espírito Santo. Mas se eu permanecer no erro, se eu permanecer na falha, eu vou estar entristecendo o Espírito Santo. Nós precisamos, a cada dia, andar no Espírito, viver pelo Espírito e se encher do Espírito. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Então vamos pular para o ponto, eu botei 1, mas é o 3 agora. O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos concede poder, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. O Espírito Santo concedeu poder às pessoas. Vamos ler Juízes capítulo 14, verso 4 a 6. Camila, por favor. Juízes. Cris, Juízes 15, 14 a 16. Jane, Juízes capítulo 16, verso 3. Hilda, Juízes 6, 34. E eu vou ler Atos capítulo 1, verso 8 e Lucas 4, do 14 ao 15. Então, o tópico é o poder do Espírito Santo. Então, vamos ver esses versículos aí, né? Que o Espírito Santo, ele concedeu poder a essas pessoas. Tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele concedeu poder a essas pessoas. Juízo, né? Isso. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo
os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timná, e chegando às vinhas de Timná, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe, Deus deu a saber o que fizeram. Aí, falando sobre Sansão, o juiz Sansão, que ele rasgou ao meio um leão, sem nada ter, olha que coisa. O versículo diz que o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, se apossou de Sansão de tal forma que ele rasgou o leão ao meio, sem nada ter mão. Isso foi o que? A ação do próprio homem, a ação de Sansão, não foi uma ação do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, que naquele momento de perigo, de aflição, de angústia, desceu sobre Sansão. Sansão foi revestido de poder, e por ele ser revestido com o Espírito Santo concedeu poder a ele, ele pôde rasgar o leão mesmo. Que coisa sobrenatural. Um homem pegar uma onça ou um leão e rasgar o meio, só pode ser algo sobrenatural e produto do poder do Espírito Santo. Você vê, né, a pessoa falar em leão, em onça, em tigre, o homem corre. A pessoa não quer saber dele, não. E nem consegue correr. Nem consegue, né? Mas, devido à ação do Espírito Santo na vida desse homem, Sansão, ele pôde rasgar o leão ao meio. Aí ainda a Bíblia diz, sem nada ter mão. Para deixar claro que essa ação foi fruto, produto do poder do Espírito de Deus na vida dele. E nem os parentes dele sabiam, né? Ele ficou na dele quieto. Ele ficou na dele quieto. Jane, por favor. 16:3, né? Isso. Não, acho que sou eu. 15, 14. 15, 14. Isso. Sou eu. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse, como a queixada de jumento, um montão, outro montão, como a queixada de jumento, feri 1000 homens. Olha que coisa, falando sobre quem? Sobre Sansão de novo. Então, que o pessoal amarraram a mão deles, atrás dele, e entregou ele a esse povo, que era contra ele. E na hora, no momento, o Espírito do Senhor se apossou dele de Sansão, ele quebrou aquelas cordas, e com uma queixada matou 1000 homens. Outro poder, o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito do Senhor, veio sobre ele, de tal forma ele pôde matar 1000 homens com apenas uma queixada na mão. Isso é algo natural? Não. Isso é algo sobrenatural, concedido pelo Espírito do Senhor. Jane, agora, né? Pode ir, por favor. Sansão, porém, ficou deitado, só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes, e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina, que fica defronte de Hebrom. Outra ação do Espírito do Senhor, do poder do Espírito do Senhor na vida dele, de Sansão. Ele pegou os portões daquela cidade, colocou nos ombros e saiu. Imagine só, o homem arrancar os 2 portões de uma cidade, concedido pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor concedeu poder a ele. Ele arrancou os 2 portões da cidade, colocou no ombro e foi embora. Coisa sobrenatural. E os portões eram pesados. Né? Isso é produto do poder do Espírito do Senhor. Agora quem é? Então o Espírito do Senhor Hilda. revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate. Os abiatritas se juntaram após dele. Então, outra ação agora sobre quem? Gideão. Então, o Espírito do Senhor se apossava de juízes, reis, naquela época,
trazendo poder para quê? Para que eles viessem desempenhar uma função ou uma missão naquele momento, naquela hora. Eu foi com... Mas pulou um, pulou. Pulou? Pulou Juízes 6, 34. Agora é Atos 1:8. Você abriu Atos 1:8 ou eu leio? Eu vou ler Lucas 4, 14, 15. Selma lê Atos 1:8, eu vou ler Lucas 4, 14, 15. Atos 1:8, né? Isso. Posso? Pode ler. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão a minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até o confim da terra. Então, palavras do Senhor Jesus, né, dizendo aos discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então, esse é o tópico que nós lemos no tópico 3, né? O poder do Espírito Santo. Recebereis poder. Os discípulos receberam o poder quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles foram capacitados para pregar a palavra do Senhor, curar. Então, os discípulos, daquela época, fizeram milagres tremendos devido ao poder do Espírito do Senhor, do Espírito Santo que estava sobre ele. Milagres que nós vemos, lemos em Atos, pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas. Pessoas que eram coxa andavam, pessoas que eram surda passavam a ouvir, pessoas que eram cega passavam a enxergar. Por quê? Porque os discípulos receberam o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se manifestou no Velho Testamento e no Novo Testamento com essa característica. Qual é a característica? De conceder poder aos cristãos. Então, eu preciso ter essa visão. O Espírito Santo, ele pode me conceder poder. Eu posso andar no poder do Espírito Santo. Eu posso curar. Eu posso desempenhar aquela função, aquela missão. Por quê? Porque o Espírito Santo me concede poder. Então, não tenha dúvida que o Espírito Santo, uma das características que ele possui é essa, de nos conceder poder. Atos capítulo 1, verso 8 diz: o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E essa palavra poder no grego é dínamos, que é a mesma raiz da palavra dinamite, quando diz receber poder, não um poder de homens, é um poder sobrenatural, um poder que excede o poder da terra. Então é da mesma palavra dínamos, da mesma palavra dinamite, e quando Jesus fala poder nesse sentido, um poder excedente, um poder que não provém do homem, um poder para fazer coisas sobrenaturais. Então, a igreja, o cristão, cada cristão precisa andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, para ter o poder do Espírito. Eu quero ter o poder do Espírito, mas para mim ter o poder do Espírito, eu preciso ter uma comunhão com o Espírito Santo. Para mim ter o poder do Espírito, eu preciso a cada dia andar no Espírito. Para que eu possa ter o poder do Espírito, eu preciso viver pelo Espírito Santo. Quantos cristãos que eu conheço que quer o reteté, quer o poder do Espírito, quer viver no sobrenatural, mas no dia a dia não quer viver pelo Espírito. A cada dia não quer ser conduzido pelo Espírito. O Espírito Santo fala: seja submisso ao seu esposo. O Espírito fala: ame a sua esposa. O Espírito fala: seja submisso ao seu patrão. O Espírito fala: seja filho, obedeça aos seus pais. O Espírito fala: seja paciente.
Ou seja, eu quero aquilo que vai me dar destaque, mas não quero andar no Espírito. Então, para mim ter o poder do Espírito, eu preciso, antes de tudo, ter uma comunhão com o Espírito Santo. Para mim ter o poder do Espírito, eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Então, essa é uma característica do Espírito Santo, conceder poder. Mas o que nos falta para ter esse poder é uma comunhão com Ele próprio. Lucas capítulo 4, verso 14 e verso 15, vou ler. Lucas 4, verso 14 e 15. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Olha que coisa, o versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama corria por todas as terras em redor. Jesus foi cheio do Espírito, recebeu o poder do Espírito. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois que Jesus passou pela provação de ser tentado pelo diabo, de vencer o diabo, aí diz esse versículo, e voltou cheio da virtude do Espírito e começou a fazer a obra. Então o Espírito, o próprio Senhor Jesus, ele foi revestido com o poder do Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, e depois de vencer o diabo, ele voltou na virtude do Espírito, no poder do Espírito. Então essa é uma característica do Espírito Santo, nos conceder poder. Alguma pergunta até aqui? Não? Engraçado não tem, mas se o diabo dele não sabia, ele ia tentar Jesus, Pensa aí, imagine nós, se o próprio diabo, ele tentou Jesus, e o próprio Senhor Jesus precisou ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito, viver pelo Espírito, ser cheio do Espírito. Nós também precisamos ser guiados pelo Espírito, viver pelo Espírito e ser cheio do Espírito. Então, entende-se que ele venceu o mundo pelo Espírito. O poder do Espírito. Então vamos lá para a conclusão. Conclusão. Para recebermos o poder do Espírito Santo, precisamos primeiro andar no Espírito e nos enchermos do mesmo, do Espírito. Então, para mim receber o poder do Espírito, preciso ser cheio do Espírito e viver no Espírito. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde e que nós possamos ter essa visão. Eu necessito andar no Espírito. Eu necessito viver no Espírito. Eu necessito ser cheio do Espírito. Vamos colocar aqui para pedir a irmã Cris para orar e a gente encerra. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai amado, por esse momento. Amém, Jesus. Por essa comunhão. Oh, aleluia, Jesus. Por esse tempo que o Senhor separou nas nossas verdade, vidas para nos ensinar mais e dessa forma nos encher mais. Oh, Senhor. aleluia, Jesus. Não há palavras suficientes para agradecer isso, Pai. Amém, Deus. Que cada palavra sua aqui, que o Senhor derramou sobre os nossos corações através da vida do Teu Filho, Pai. Venha descer os nossos corações, amém, Pai. E venha frutificar, amém, verdadeiramente nas nossas vidas, Pai. Que, ainda que a gente possa ter sabido alguma coisa, a gente saia daqui ainda mais diferente, Pai. Amém, no poder do Teu Espírito Santo, aleluia, Pai. Que o nosso abrir dos olhos, aleluia, amanhã, Pai. Que cada passo dado, amém, como foi Jesus, Ele caminhou até o deserto, e Ele saiu do deserto e cada passo foi guiado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, que esse sobrenatural, que é o Seu simples, mas que é o Seu poder, amém, Deus, venha verdadeiramente, Pai, agir em cada um de nós, Pai. No nome do Senhor Jesus. Assim nós nos entregamos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Declaramos, amém, que somos completamente dependentes do Senhor, amém, Pai. E tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém.